Gente, as férias escolares, a gente sabe, são super esperadas pelas crianças, mas é nesse período que aumenta o número de acidentes domésticos. Por ano, são mais de 200 mil ocorrências, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas esse índice cresce 25% agora nesse período do ano. E para ajudar os pais e responsáveis a evitar sustos, a gente vai ouvir algumas dicas de prevenção com a Kelly Borges ao vivo e também o Corpo de Bombeiros. Oi, Kelly. Então, Lucas e Marta, isso acontece justamente porque, normalmente, segundo essa mesma pesquisa que foi realizada pela associação, aponta que 89% dos casos em que essas crianças elas acabam sofrendo algum tipo de acidente é porque elas não estavam sendo supervisionadas pelos pais. E é sobre isso, então, a prevenção que a gente vai conversar, bater um papo aqui com o soldado Gustavo Pereira. Muito bom dia, obrigada por nos receber aqui no Quartel do Estreito. O que a gente pode falar a respeito desses cuidados supervisionados? Eles são essenciais, porque as crianças, elas são destemidas mesmo, elas querem curtir da melhor forma possível essas férias, né? Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Então, nesse período de férias escolares, realmente o risco aumenta porque elas estão o tempo inteiro em casa, né? E ficam à mercê desses pequenos perigos que a gente, pro adulto, às vezes a gente não enxerga. Então, acho que o primeiro passo é a prevenção, prevenir que esses acidentes aconteçam. E aí a gente pode falar de várias ações. A gente pode falar desde a própria educação, educar os filhos. Grande parte desses acidentes acontece pela própria curiosidade da criança em explorar aquilo que ela não conhece, né? Então, o primeiro passo é educar, orientar quanto aos riscos de certas atitudes, de certos equipamentos, de certas situações, né? E os próprios pais a prevenir, né? Se antecipar a esses acidentes. Quando cozinhar, colocar os cabos da panela para dentro, não cozinhar com as crianças em volta, utilizar protetores de tomada, né? Se casas com piscina, cercar a piscina, né? Proteger o acesso, piscinas cobertas, próximo à escada, utilizar aquelas grades de proteção, enfim, vistoriar os brinquedos, utilizar brinquedos apropriados para a idade da criança. São várias ações aí que a gente pode descrever, né, mas que passam pela ação dos pais. Você tocou em dois assuntos aí que, inclusive, essa pesquisa também aponta, porque a maioria desses acidentes, os principais, né, que são casos que acontecem com as crianças, queimadura, também quedas, que aí a gente está falando de janelas, de sacadas, e além disso também os afogamentos. Vamos tentar destrinchar um pouquinho em relação a essas quedas. O que pode ser feito para prevenir? Eu acho que após a gente passar esse momento da prevenção, a supervisão ela é essencial. E não só uma supervisão básica, uma câmera, normalmente acontece, né, a criança ser supervisionada por uma outra criança. Então é essencial que a supervisão ela seja uma supervisão qualificada do próprio pai ou de um adulto responsável, né? Quedas normalmente são um fator de risco, as crianças são acostumadas a subir, a brincar, a explorar também esse lado, justamente por não ter a consciência das consequências. É normal, é criança, né? Então, com relação a quedas, é realmente a supervisão e se antecipar às janelas, utilizar grade, né? Próximo a uma escada, utilizar, né, a retenção do acesso ali com uma grade de proteção, dependendo da idade da criança. Né, aí, quando a gente já vai para a parte da piscina, do afogamento, realmente restringir o acesso, uma piscina coberta, uma piscina com grade em volta, né? Porque se deixar o acesso, e principalmente sem a supervisão, a criança ela vai explorar e ela não sabe o risco que ela está se expondo, ela vai acabar acontecendo um acidente. É aí que o acidente acontece. Soldado Gustavo, até porque uma piscina, ainda que ela seja pequena, mas uma profundidade também pequena, sei lá, uns 30 centímetros, isso é suficiente para uma criança acabar se afogando de fato, porque basta um escorregão ali, ela já vai, né, ingerir água. Para o afogamento acontecer, basta a existência do meio líquido, né? Pode ser um balde em casa, já há relatos de ocorrência nesse sentido. Então, a supervisão ela é fundamental, mesmo numa casa onde não há piscina, né? A criança ela não pode estar desassistida, né? Uma lavanderia é um ambiente de risco, uma pia, uma banheira dentro de casa. A criança ela não tem limite para a criatividade do que ela pode fazer para se colocar numa situação de risco, porque ela justamente não tem esse conhecimento, essa noção do perigo. Em relação à queimadura, as pessoas têm várias receitas quando isso acontece. O que é o ideal? A primeira coisa que a pessoa deve fazer para socorrer essa criança que sofreu uma queimadura? Depois, obviamente, né, ligar para o 193. Acho que a partir do momento que a gente preveniu, mesmo com a prevenção e a supervisão, o acidente ele pode vir a acontecer, né? Nos casos da queimadura, o ideal é que a gente não utilize nenhuma receita mirabolante, nada demais. No máximo, água fria corrente para resfriar o local enquanto o serviço de atendimento não chega, né? Mas eu acho que o ponto principal que você tocou agora é justamente esse. Estar preparado, porque o acidente, mesmo que a gente previne e supervisione, ele pode vir a acontecer, né? Então, a primeira questão, né, é que os pais
eles podem estar um pouco preparados, né, para uma primeira resposta. Hoje a gente tem a internet, que é uma ferramenta ideal para buscar diversos conteúdos de qualidade. Tem diversos canais aí que possam prover essa orientação para os pais. É interessante que os pais se preparem, que eles tenham um kit de primeiros socorros à disposição em casa e saibam utilizá-los, né? E numa cena de crise, numa cena onde ocorreu um acidente, a primeira coisa é o pai tentar manter a tranquilidade. A gente sabe que é difícil, principalmente com criança, principalmente com os nossos filhos, mas manter a tranquilidade, acionar o serviço especializado, Bombeiros 193, né? E gerenciar ali com cautela, sem expor a criança a um novo risco, né? Muitíssimo obrigada pelas informações, pela entrevista. Saudado, então, Gustavo, comparecendo aqui, dando essa entrevista para a gente, falando a respeito dessas dicas que a gente fortaleceu por causa das férias. A gente está no finalzinho aí, né? Dia 26 agora, já está próximo desse período se encerrar. Mas, na verdade, as crianças, elas têm energia o ano todo, né, gente? Esses acidentes, como vocês trouxeram, é um número alarmante, são 200 mil por ano. Então, não se trata só de férias, mas se trata mesmo de orientar essas crianças e também evitar que esses problemas possam acontecer dentro de casa ou quando vão passear também, né, numa viagem. É comum esses pais fazerem isso também, levarem as crianças para conhecer outros lugares e acabam fazendo com que também possam acontecer esses acidentes, porque afinal está fora do ambiente familiar, apesar de que podem ter sido evitados ali dentro por causa dessas precauções que o soldado comentou, mas em um outro lugar já não vai estar, né, exatamente apropriado para receber essas crianças, né? Então é sempre bom ficar em alerta. Volto com vocês no estúdio.